nessa aula dessa semana, a gente vai recordar uma matéria que nós já vimos no ano passado, que é a notação científica. Então, eu vou passar alguns exercícios, eu vou fazer alguns exercícios com vocês para a gente lembrar. E vai ficar no e-mail alguns exercícios para vocês fazerem para recordar mesmo como fazia, tá? Então, a notação científica nada mais é do que um jeito de escrever números muito grandes ou muito pequenos usando a potência de 10, tá? Então, qual era a regra para a gente escrever em forma de notação científica? Bom, vamos lá. Se o número é muito grande, como esse aqui, ele não tem vírgula, certo? Quando não tem vírgula, é porque a vírgula está lá no final do número. Então, a vírgula, ela está aqui. Estava escondida. Ela não precisa aparecer, mas a gente sabe que ela está aqui. Na regra da notação científica, nós temos que colocar a vírgula sempre depois do primeiro número que não é o zero. Então, no caso, a vírgula sairia daqui e seria colocada aqui. Então, a gente começa escrevendo como fica esse número, 5,674. Então, eu só vou colocar na minha notação científica os números que não são zero, tá? Vezes 10, sempre vezes 10, professora? Sim, sempre vezes 10, é potência de 10, tá? E agora eu vou contar quantos números eu tenho entre onde a vírgula estava e onde a vírgula foi parar. Então, reparem, eu não vou contar esse número que está fora da vírgula. Eu só vou contar os números que estão no meio, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 algarismos. Então, aqui em cima da potência de 10 vai o 22. Tudo bem? E como que eu volto? Professora, se eu tenho a notação científica e eu preciso escrever em forma de número, como que eu faço? Bom, simples. Eu sei que a parte numérica é um número muito grande porque o expoente é positivo. Então, eu já sei que eu vou colocar os meus algarismos para o lado de cá. Então, eu vou escrever o 5, 6, 7, 4. E agora, eu vou olhar o expoente. Eu tenho que ter 22 casas depois da vírgula. Então, reparem. Se a vírgula está aqui antes do 6, eu começo contando no 6. Então, eu já tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Eu preciso preencher com zeros até completar 22. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tá? Eu tenho duas opções. Colocar a vírgula e o zero, ou simplesmente deixar o número sem a vírgula e sem o zero. Vocês escolhem. Tudo bem? Lembraram como a gente fazia? Bom, assim a gente faz para um número muito grande. E como fica com um número muito pequeno? Mesma coisa, a gente vai pegar o número que não é zero, os algarismos que não são zeros, 4,75 vezes 10. Reparem, a vírgula estava aqui. Eu coloquei ela depois do 4, que é depois do primeiro número que não é o zero, do primeiro algarismo que não é o zero. Agora, a gente vai contar quantas casas tem entre as duas vírgulas. Então, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 casas. Só observem, como é um número muito pequeno, esse número fica menos 20, esse expoente fica negativo. Todas as vezes que o expoente for negativo, significa que
o número original, o número oficial, ele é muito pequeno, ou seja, tem 0, e um monte de zeros antes de chegar a esse número. E todas as vezes que o expoente é positivo, significa que o número é muito grande, tá? Como que volta, professora? Simples. Eu já sei que é um número muito pequeno, então eu já sei que começa com 0 e vírgula. E eu sei também que são 20 casas até chegar na vírgula original. Então, depois da vírgula original, eu tenho que ter 20 casas até onde a vírgula está atualmente. Então, eu vou preencher com zeros até chegar no 4. O 4 vai ser o último algarismo desses 20. Então, eu vou começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu só posso ter 20, não é? E o 4 já estava antes da vírgula, porque, olha, ele estava antes da vírgula no meu número de notação científica. Então, eu coloco 19 zeros e o 4 é o 20º zero, ou melhor, é o 20º algarismo, tá? Aí vem o 4, o 7 e o 5. E assim eu obtenho o mesmo número de antes. Então, se eu tenho o número e quero obter a notação científica, é assim que eu faço. Se eu tenho a notação e quero obter o número, é assim que eu faço. Tudo bem? Vou fazer mais alguns exemplos com vocês para a gente ter certeza que vocês entenderam, tá? Bom, pessoal, mais alguns exemplos aqui então, ó. Se eu tenho esse valor, 6,7 vezes 10 elevado à 12ª potência. Então, eu já sei, é um número muito grande. Então, eu começo com isso aqui. 6, 7. Eu sei que eu tenho que ter 12 casas. Eu já tenho uma casa depois da vírgula. Então, eu vou completar até chegar no 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acabou. Essa notação científica dá esse valor em número, tá? Nesse caso, o expoente é negativo. Então, eu já sei que é um número muito pequeno. Começo com 0 e vírgula. Eu sei que eu tenho que ter 15 casas entre a vírgula que eu acabei de colocar e a vírgula que existia na minha anotação. E eu sei também que o último número desses 15 é o 9. Então, eu vou começar preenchendo com zeros, o último número vai ser o 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O 15º número já é o 9. 9, 6, 5. Tá? Nesse caso, eu tenho um número e quero transformar em notação científica. Então, primeiro, eu vou colocar o 5,2. Como a vírgula não existe nesse número, ela está aqui. E eu estou colocando depois do 5. Então, eu vou contar quantas casas eu tenho aqui. Tenho 1, 2, 3, 4. Isso significa que vai ficar 5,2 vezes 10 elevado à 4ª potência. Tá? Nesse exemplo, eu tenho uma notação científica e eu quero transformar em número. Então, o meu expoente, ele é positivo. E ele vai ter uma casa só entre a vírgula que eu já tenho e a próxima vírgula. E a vírgula original do número. Então, eu vou colocar o 3 e o 5. Eu já tinha uma casa depois da vírgula. Isso significa que a vírgula vai vir para cá. Eu posso tanto colocar 35,0 ou simplesmente 35. Tá? Esse aqui. A vírgula originalmente está aqui, mas eu preciso carregar ela para depois do primeiro número que não é 0. Então, depois do 5.
vai ficar 5,638 vezes 10. Quantas casinhas eu tenho entre uma vírgula e outra? 1, 2, 3, 4, 5 casas, elevado à quinta potência. Tá? Esse aqui. Eu tenho 234, quero transformar em notação científica. A vírgula original tá aqui, eu vou colocá-la depois do primeiro número. Vai ficar 2,34 vezes 10. Quantos números eu tenho entre os dois? As duas vírgulas? 2 números, 2 algarismos, elevado ao quadrado. Tá? Esse, tenho um número, quero transformar em notação científica. A vírgula, ela já está aparecendo, ela tá aqui. Eu vou colocá-la depois do primeiro número. Então, vai ficar 2,567 vezes 10. Agora, vamos ver quantas casas tem entre uma vírgula e outra. 2 casas, ao quadrado. Tá? Nesse caso, a vírgula já está presente aqui, eu vou colocá-la após o primeiro número. Vai ficar 5,27 vezes 10. Eu andei uma casa só, eu tenho uma casa só entre uma vírgula e outra. Então, vezes 10 elevado à primeira potência. Nesse caso, a vírgula já está aqui, eu vou trazer até depois do 2. 2,004589 vezes 10. Quantas casas eu tenho entre uma vírgula e outra? 1, 2, 3, 4. 4 casas. 4 é o expoente, tá? Esse exemplo, último exemplo. A vírgula estava aqui, vou colocá-la depois do sinal do 7, do primeiro número. Vai ficar 7,6185 vezes 10. Quantas casas eu tinha entre um número e o outro? Entre uma vírgula e a outra? 3. Então, o expoente é 3. Tá? Pessoal, eu vou deixar no e-mail, eu deixei uma lista de exercícios para que vocês façam. E dentre eles tem esse exercício, que é o exercício 3. Esse exercício 3, por que eu trouxe ele aqui? Só para que vocês observem um detalhe, para não errarem. Então, o exercício está dizendo assim, ó. Observe a tabela da população aproximada em milhões de habitantes, tá? Então, esse valor aqui vezes 1 milhão, ok? Então, tem que tomar muito cuidado para que vocês não coloquem só esse valor em notação científica. Não é esse valor vezes 1 milhão, porque é em milhões de habitantes, tá bom? Então, eu só trouxe esse exercício, é um exercício simples, é só para transformar em notação científica. Esses valores em notação científica, esses valores em notação científica. Mas eu trouxe ele aqui para que vocês observem a pegadinha, tá? Não é só colocar 1237 em notação científica. Tem que primeiro descobrir quanto dá esse valor em milhões de habitantes. Tudo bem? Então, façam os exercícios da lista que a Né enviou por e-mail. Se tiver alguma dúvida, manda a dúvida para a Neia, que a gente tira essas dúvidas de vocês. Façam a correção dos exercícios da semana passada. Eu enviei por e-mail também. Verifiquem se vocês acertaram, se não estão com nenhuma dúvida. Se tiver dúvida, tirem a dúvida, porque esses exercícios são importantíssimos pra gente, tá bom? Façam com bastante calma, com bastante cuidado, que apesar de parecer simples, a gente já viu ano passado, é uma revisãozinha do ano passado, mas tudo isso é importante. Vocês vão ver muito notação científica em física, por exemplo, esse ano com a Procris e no ano que vem também física do ensino médio usa muita notação científica. Então, prestem bastante atenção para não ficar com dúvida em nada, tá bom? Beijos, se cuidem.